Salmo 33, maravilhoso, maravilhoso, que salmo lindo, Salmo 33, de 1 a 9, faz a leitura comigo, estou lendo a Nova Tradução Linguagem de hoje, mas você pode me acompanhar aí, tá bom? Vamos lá, começa assim o texto da palavra, está anotando aí? Você tem alguma coisa para anotar? Pra você não perder, tá bom? De repente tem algo aqui que você fala, isso aqui é muito importante, aí você faz uma anotação para desenvolver isso, tá bom? Faça isso, tá? Salmo 33, de 1 a 9. Todos vocês que obedecem a Deus, o Senhor, alegrem-se por causa daquilo que Ele tem feito. Louvem a Deus todas as pessoas honestas. Toquem lira em louvor ao Senhor, cantem louvores com acompanhamento de harpas, de 10 cordas. Cantem a Deus uma nova canção. Toquem harpa e gritem bem alto. As palavras do Senhor são verdadeiras. Tudo que Ele faz merece confiança. O Senhor Deus ama tudo o que é certo e justo. A terra está cheia do seu amor. Por meio da sua palavra, o Senhor fez os céus. Pela sua ordem, Ele criou o sol, a lua e as estrelas. Deus juntou os mares num só lugar e guardou os oceanos em reservatórios. Que toda a terra tema a Deus, toda a terra tema a Deus, o Senhor, que todos os habitantes do mundo o temam, pois Ele falou e o mundo foi criado, Ele deu ordem e tudo apareceu, aleluia, amém? Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que essa palavra agora mesmo aqui possa ser uma revelação para a sua vida. Vamos pedir isso, gente, vamos? Você consegue agora aí colocar teu coração inteiro agora num desejo de aprender algo do Senhor, né? Vamos lá, Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado porque, Senhor, muitos desconsideram isso, mas eu não quero desconsiderar que é uma oportunidade, é um privilégio. Senhor, é graça do Senhor poder ouvir a palavra do Senhor. Senhor, e hoje, tendo esse canal aqui, que pessoas depois de muitos dias podem acessar e ainda ouvir a palavra. Meu Deus, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá, de pessoas agora, a igreja ela está aqui fechada, mas pessoas estão em casas agora, Senhor, e ouvindo a palavra, estudando a palavra do Senhor. Então eu peço, Senhor, que esse canal agora ele seja tremendamente usado e o Senhor possa alcançar pessoas pela palavra. Fala conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus quer falar com você, tá bom? Deus quer falar muito com você. Preste muita atenção nisso. Este salmo, esse cântico bonito, vale a pena ler inteiro, inclusive, né? Esse poema, ele é muito bonito. Ele foi escrito ali já, juntamente com o salmo de número 30 também, que é outro salmo maravilhoso, no momento em que Davi comete um erro. Se você já estudou isso lá em 2 Samuel, né? Davi comete um erro de querer contar o povo, fazer um recenseamento. E as pessoas disseram, Davi não faz isso. Alguns falaram, Davi, multiplica na sua cabeça. Um número que você imaginar ainda é pouco. Mas não faça isso, não desagrade o Senhor fazendo isto. Mas ele não deu ouvidos e mandou contar ao povo. Nesse momento, Deus ficou tão irado com ele, que falou com ele, falou,
Davi escolhe a punição. Olha, eu vou propor para você aqui, você escolhe. 3 anos de fome. 3 meses de perseguição dos seus inimigos. Gente, você está entendendo como isso é sério? Olha, 3 anos de fome, 3 meses de perseguição dos seus inimigos, ou 3 dias de praga sobre a terra. Poxa, Davi na hora nem pensou, conhecendo a misericórdia do Senhor, que muitas vezes ele escreveu, é infinita. Ele falou: que eu caia nas mãos do Senhor, que eu não caia nas mãos dos homens, que essa punição não venha do ódio dos homens. Eu prefiro depender do Senhor, que o Senhor tiver para mim. E realmente foi algo assustador, porque, segundo está na palavra, lendo lá, diz que Deus mandou um anjo, e um anjo com uma espada na mão, é o que relata assim, né? 70 mil homens morreram, gente. Quando Davi viu aquilo, num desespero, correu, e clamando por misericórdia, clamando, Deus falou para ele ir sacrificar, lá na eira de Araúna. Você já deve ter lido algo sobre isso. É até bonita também essa outra parte da história. Ele chega lá e diz que ele vê o anjo entre o céu e a terra, o anjo com a espada na mão, e na hora então ele vê que ele tem que preparar aquele sacrifício. Ele então compra a eira de Araúna. Araúna inclusive queria dar para ele. Ele fala algo muito bonito, ele fala assim, que jamais ofereceria a Deus algo que não lhe custasse nada. Ele falou: de maneira nenhuma, eu vou pagar o preço justo, para que me custe e eu possa sacrificar ao Senhor algo do meu coração. E diz que quando ele começa aquele sacrifício, Deus dá ordem ao anjo para colocar a espada na bainha, recolher a espada. Uma história isso aí. Nesse momento, esse acontecimento, ele escreve o Salmo de número 30. Salmo 30, versículo 11 e 12, ele fala algo muito bonito. Ele fala assim: tu mudaste o meu choro em dança alegre, afastaste de mim a tristeza e me cercaste de alegria. Por isso não ficarei calado, mas cantarei louvores a ti, ó Senhor. Tu és o meu Deus, eu te darei graças para sempre. Aleluia. Isso trouxe um temor tão grande em Davi, que ele clama por misericórdia. Mas olha, aqui agora eu vou entrar na pregação, vou entrar na mensagem. Após escrever esse salmo, clamando por misericórdia e vendo que o anjo colocou a espada na bainha, e vê que algo parou, a desgraça parou, ele fala: o Senhor fez com que eu pudesse me alegrar em meio a isso. Senhor, só de saber que parou, o Senhor transformou o meu choro numa dança. Mas Davi não consegue sair do lugar ali. Ele está ali naquele lugar olhando para o anjo, e ele com o sacrifício ali, e agora ele está com medo, porque ele acha que se ele sair dali, o anjo vai pegar a espada de novo. Então ele fica ali numa tensão, e agora ele está na dúvida se foi um basta, se foi um tempo, e ele não sabe o que faz. E aí ele escreve esse salmo que eu li para você, o Salmo 33, e eu vou extrair algo aqui disso para a nossa mensagem hoje, que eu queria que você estudasse juntamente comigo aqui. Porque ali naquele momento, naquela dúvida, naquela incerteza, naquele medo, naquele desespero, ele fala algo que é maravilhoso, que ele está na dúvida ali: será que vai morrer mais gente? Meu Deus, será que
será que vai parar ou não vai parar isso? E aí ele fala algo assim, ele fala assim, mas Deus falou. Deus falou. E era tudo isso que ele precisava naquele momento. E aí ele diz assim, quando Deus falou, tudo veio existir. Ele é fiel no que ele fala. Eu queria falar com você sobre isso. Tema de hoje, gostei da imagem. Eu creio na promessa. Eu creio na promessa. Não estou perdido, não estou... Tem um horizonte, tem uma esperança, tem algo. Eu creio na promessa. Deixa eu falar a você, quando eu fazia as minhas anotações para vir aqui, poder aqui estar baseado em algo aqui, olhar, eu me alegrei, sabe, assim, eu estava com meu coração alegre por causa de algo que eu comecei a perceber aqui do Senhor no meu coração, porque nós temos muito, preste muita atenção nisso, nós temos muito conselho humano, muita estratégia humana, nós temos muitas palavras, nós temos, graças a Deus por isso. Mas ao ler estas coisas aqui, eu percebi muita coisa bíblica, muito princípio bíblico, fazendo o coração voltar para as Escrituras, né? Então, o tema de hoje, eu creio na promessa, meu irmão. Promessa, eu estou remetendo o seu coração, fazendo o seu coração aqui, olha, volta agora para a palavra, para algo que Deus falou, para algo que está registrado, escrito, meu irmão, que nada pode anular a promessa de Deus para a sua vida. Eu creio na promessa. Você pode dizer amém? Eu creio na promessa. A palavra promessa quer dizer afirmar, verbalmente ou por escrito, que se há de fazer ou deixar de fazer alguma coisa. A palavra promessa quer dizer comprometer-se. A palavra promessa quer dizer dar esperança. Eu creio na promessa. Eu sei que para nós, e eu vou reter aqui aos brasileiros, né? Para nós, promessa também é conhecida como conversa fiada, né? Porque nós estamos desacreditados. Os maus fazem promessas e não cumprem. Então, para nós, assim, referência de promessa é muito ruim. Davi está dizendo nesse texto que quando Deus fala, coisas acontecem. Olha, gente, quando Deus fala, volta para a Bíblia, meu irmão, volta para as Escrituras. Quando Deus fala, algo acontece, coisas extraordinárias acontecem. Eu creio na promessa. O que Ele promete, Ele cumpre. Davi diz, as coisas vieram a existir porque Deus falou, Ele falou. Isso é muito difícil para nós que já acreditamos numa palavra e nos decepcionamos. Para nós que, com certeza, palavras, elas se perdem, mas a palavra de Deus dura para sempre. Olha, você está entendendo que nós estamos voltando para a Bíblia? Eu não estou falando de uma palavra qualquer, eu não estou falando de uma pessoa qualquer, eu estou falando daquele que Ele cumpre a sua palavra. Eu queria fazer o seu coração, quando eu creio na promessa, é voltar para as Escrituras, voltar para a Bíblia, é ter Bíblia no coração, é ter palavra de Deus e poder afirmar com segurança, Deus falou comigo na sua palavra, o Senhor, Ele guardou a sua palavra e eu creio nisso, eu creio na palavra do Senhor, eu creio na promessa. Crianças são decepcionadas bem cedo por palavras que não se cumprem. Casamentos vivem decepções e decepções por palavras que não se cumprem. Nós mesmos em igrejas, dentro de igrejas, nos decepcionamos com palavras que parece que estão manipulando, brincando com os nossos sentimentos e que nós nunca vimos. São palavras, são jogadas, são chavões
Mas quando Deus fala, Ele vela por sua palavra para fazê-la cumprir. Eu estou querendo levar você hoje às Escrituras, não ao que os outros falam, mas ao que Deus falou com você por sua palavra. Davi naquele momento, ele falou, mas Deus falou, e quando Deus falou, tudo veio a existir. Então eu posso, tranquilo, eu vou sair daqui porque eu sei que quando Deus fala, Ele cumpre o que Ele fala. Queria estudar isso com você. Quando aquele homem vai procurar Jesus, aquele centurião, aquele homem, ele vai procurar Jesus, e Jesus dá atenção a ele, e ele fala, meu criado está em casa, e ele começa a falar, e Jesus, vamos lá. E no meio do caminho ele diz algo, ele fala algo, é muito importante isso, ele fala assim, olha, eu acredito na sua palavra, eu acredito que quando você fala, não sei como, não sei ainda como é que isso funciona, não sei como é que é esse princípio, eu sei do meu, porque eu também sou um homem de autoridade, e quando eu falo, acontece. E eu sei que com o Senhor também é o mesmo. O Senhor não precisa da minha casa. Eu não sou digno de que o Senhor vá à minha casa. Basta uma palavra tua, porque eu acredito na tua palavra. O que o Senhor fala, eu acredito na sua palavra. Para você ter ideia do que isso é o que eu quero hoje ministrar, fazer você voltar às Escrituras, estar firmado nas Escrituras, estar apoiado na palavra registrada do Senhor para a tua vida. Jesus falou para aquele homem, falou para alguém que estava ali perto, disse, não é comum isso, eu nunca vi, nem lá em Jerusalém, fala, nem lá na igreja, eu vi gente assim. Que gente é essa que ele está falando? Gente que tem palavra, que valoriza a palavra, gente que diz, eu creio na promessa. Por que não conseguimos acreditar nas promessas? Agora eu quero estudar com você, tá bom? Primeiro, estuda aqui comigo, vou falar de algumas coisas aí, a incredulidade. A palavra incredulidade, e aqui eu estou usando algo que é fácil para você entender, né? A incredulidade é sempre traduzida por falta de fé, não é assim? Mas deixa eu falar para você, não é só isso, não é só falta de fé, não é, parece que é curto, né? Incredulidade é falta de fé, não, é mais que isso. Incredulidade é não querer acreditar mais, é estar tão cansado de acreditar, que você se posiciona de uma forma, eu não acredito mais, é estar cansado de ser enganado, cansado de ser feito de bobo, cansado, isso é incredulidade. Um ateu é uma pessoa que não quer acreditar. Você já deve conversar ou ter um debate com um ateu. Ele sabe, ele vê, está aí, mas ele não quer, quero mais, eu não quero acreditar nisso. Isso é incredulidade. Eu não sou mais como vocês. Eu me cansei. Em João capítulo 20, versículo 27, quando eu trago o tema e falo assim, eu creio na promessa, eu estou reafirmando, eu não me cansei, eu não me decepcionei, eu continuo crendo na palavra. Céus e terras vão passar, mas a palavra do Senhor vai permanecer, e ela vai se cumprir. Eu creio na promessa. E João 20, 27, em seguida disse a Tomé, veja as minhas mãos e põe o seu dedo nelas, estenda a mão e ponha no meu lado, pare de duvidar e creia. Tomé já não queria mais acreditar,
Ele chega a dizer: agora eu não sou mais como vocês, eu só acredito vendo agora. E se eu não pôr a mão lá, eu não vou perder tempo de acreditar. E aí Deus dá essa oportunidade para ele. Jesus chega para ele e fala: eu entendi, Tomé, eu entendi. Você deve ter acreditado em tantos que vieram antes de mim, dizendo que eram como eu. Você deve ter acreditado em alguns que vieram dizendo que eram Messias. Eu entendi, Tomé. Mas aqui, coloca teu dedo aqui, ó. Põe a mão, Tomé, e pare de duvidar. Creia, creia. Em Marcos 9, 24, diz assim, olha: imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Olha, esse homem estava pedindo para Jesus: me ajuda a acreditar de novo. Eu desisti de acreditar. Eu me tornei assim uma pessoa que eu já vi muita promessa, eu já vi muita gente falar, e agora mesmo o senhor viu, chegaram e disseram que ela morreu, eu não consigo mais acreditar em nada. E Jesus fala: não temas, creia somente. Ele então pede: me ajude a acreditar de novo. Essa incredulidade que nos impede de acreditar nas promessas é esse cansaço de acreditar. Pessoas que vêm à igreja, num culto, muitas vezes, Deus querendo manifestar algo tremendo, e ela está dizendo: eu não sou mais como vocês, eu já fui, mas hoje eu não sou mais assim, eu não acredito mais desse jeito. A Bíblia chega a dizer que Jesus chegou num lugar que as pessoas eram assim. E diz assim a Bíblia: não pôde operar ali muitos milagres. Havia um impedimento. Eu me lembro uma vez que nós fomos orar por uma pessoa que estava com câncer, e a família estava numa busca. A família cria que Deus ia operar um milagre. Mas a esposa, e eu não estou aqui recriminando de maneira nenhuma, ela estava exausta, ela estava cansada, era muito sofrimento. Ela assim, se perguntasse para ela: você crê? Ela ia dizer: eu não creio, eu não sou mais como vocês. O que eu vi, o que eu estou vivendo, eu não consigo mais acreditar. E quando nós chegamos, ela disse: por favor, não orem, deixe o meu marido morrer em paz. Ela falou isso, e ele morreu. Essa incredulidade é isso, cansaço de acreditar. Então eu vim hoje reafirmar: eu creio, estou renovando, eu creio na promessa. Eu creio, se ainda não aconteceu, vai acontecer. Se ainda não se cumpriu, vai se cumprir. Eu creio na promessa. Me acompanha aqui, 2, vamos lá. Falta a promessa, falta. Não tem a promessa, né? Eu queria perguntar essa noite, e o chat está aberto: quantos têm uma promessa do Senhor na sua vida? Quantos têm? Estão firmados numa promessa, agarrados, estão como que presos a essa promessa. Quem tem, né? Quem tem? As promessas nos mantêm, elas nos conservam. Eu posso não ter nas mãos o que eu preciso, mas eu tenho uma promessa, isso me basta. Quem está entendendo isso? Olha, entende? Nós somos assim. Nós somos daqueles que creem numa promessa, não temos nada, nós só temos uma terra prometida, é isso que nós temos, e então nós estamos marchando, e nós estamos indo, porque temos uma promessa de um lugar, é isso que temos, por isso que não paramos, por isso que um dia vamos dizer: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, e agora já cheguei.
ao que está proposto, ao que foi prometido, pois fiel é o que prometeu. Eu tenho uma promessa. O chat está aberto, aí você poderia dizer, eu também tenho uma promessa. E se você souber de cor, fale. Filipenses 4,19 diz assim: e o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que Ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo o que vocês precisam. Quantas vezes ficamos doentes sem uma promessa, ficamos sem recursos sem uma promessa, derrotados muitas vezes, perdemos algo sem uma promessa. Mas existe uma promessa para cada situação da nossa vida. Você tem direitos, né, estabelecidos por Deus na sua palavra. A tradução da palavra é dar esperança. E quantos não conseguem ter essa esperança porque não tem uma promessa? Olhe para mim aqui, preste muita atenção nisso. Nós, os antigos, quem sabe tem alguém no chat aí, no YouTube, que possa dizer, eu também sou, nós, os dinossauros, né? E antigamente era assim, nós decorávamos, era muito forte, nós tínhamos, quer ver, eu não sei se alguém tem isso, nós tínhamos, o pessoal que está comigo aqui também, nós tínhamos um texto bíblico que era nosso, um versículo, que a gente chegava a dizer assim, ó, esse aqui é o meu versículo na Bíblia, que a gente sabia onde estava, capítulo que era, versículo que era, nós sabíamos de cor, esse aqui é o meu versículo na Bíblia, foi o dia que Deus falou comigo. Quantos de nós sabíamos aquilo? Hoje essa nova geração não tem isso, não tem esse de cor, não tem esse texto, não tem esse versículo, não tem essa palavra, que tudo pode mudar, mas essa palavra permanece. Essa é a razão porque muitos de nós permanecem até hoje, irmãos, porque tem uma palavra, tem algo ali guardado, firmado, que faz com que, por piores, mais fortes que sejam os ventos que nos levam de um lado para o outro, essa palavra, essa promessa nos mantém no caminho. Quantos irmãos não estão mais hoje? Cantavam, tocavam, pregavam, ensinavam, serviam, hoje não estão. Por quê? Apenas não tem uma palavra, nunca tiveram uma palavra, andavam pelo que os outros falaram, mas nunca tiveram uma palavra no coração. Qual é o versículo seu das Escrituras? Você entende que eu estou te fazendo hoje voltar à Bíblia? Qual é a palavra? Salmo de número 4, em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Qual é a palavra que você tem? Verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as minhas dores. Oh, irmãos, qual é a palavra que você tem? 3, conhecer quem fez a promessa. Hebreus 10, 23 diz, guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Hoje nós temos promessas de pessoas que nem registrado em cartório cumpre. Você entende isso, irmãos? Como é que isso é? Mas eu vim hoje falar a você, eu creio na promessa daquele que é fiel. Não é na promessa de alguém que ignora o que prometeu, de alguém que
nega que prometeu, de alguém que hoje está e amanhã não está. Eu creio na promessa daquele que vive eternamente, daquele que vive para sempre, daquele que tudo pode passar, mas ele estará lá para cumprir o que ele prometeu. Em Números 23, 19, olha, preste muita atenção que diz assim, olha: Deus não é como homens que mentem. Deus não é um ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz e faz mesmo. Você pode dizer amém? Olha, ele diz que faz e ele faz mesmo. Sabe que é triste? Quando eu venho aqui falar, eu queria fazer o seu coração hoje, pela palavra, voltar às Escrituras. Nós conhecemos tantas pessoas que falam, nós conhecemos pregadores, nós conhecemos coachings, nós conhecemos palestrantes, nós conhecemos professores, nós conhecemos pessoas relevantes. Hoje tem influenciadores, né? É uma profissão hoje. Influenciadores nós conhecemos, mas nós não conhecemos aquele que é fiel ao que prometeu. Por favor, esquece tudo que você possa ter ouvido, porque eu estou falando para você, esse Deus aqui, olha, que Ele não é homem, Ele não é como os homens, Ele não é como esses que já decepcionaram, cansaram a sua fé, Ele não é como esses que erram, se enganam, não é? Ele, diz as Escrituras, Ele diz que faz e faz mesmo. Essa é a razão porque a Bíblia diz: jamais serão envergonhados e confundidos os que em Deus esperam. Jamais, porque Ele não nega a si mesmo, e nele não há sombra de variação. Ele não muda, o que Ele falou permanece. Vamos lá, você está comigo aqui estudando isso? Espero que isso vá enchendo o seu coração para voltar às Escrituras, voltar a ler a palavra. Quem sabe hoje o Senhor vai te dar aquele versículo que você vai dizer: esse é o meu versículo, foi isso que Deus falou comigo. E você vai passar anos, já se passaram 37 anos na minha vida com o Senhor, e eu tenho aquela palavra que me fez chegar aqui hoje e poder pregar a você. Quantas vezes motivos e vários motivos para me afastar, me tirar, mas aquela palavra, o Senhor me lembrava aquela palavra, e eu aguardo essa palavra. O hábito que precisamos hoje restaurar na nossa vida, o hábito, prática que precisamos trazer de volta na nossa vida é confessar a palavra, é ter a palavra na boca e no coração, é abrir a boca e falar: mas Deus falou comigo, mas há uma palavra, mas o Senhor prometeu isso sobre a minha vida. E trazer isso, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. O que dá esperança? Uma promessa. Eu quero trazer ao meu coração, não posso de maneira nenhuma ir orar em desespero, vou orar e não trazer essa palavra, mas falei, vou orar, e lá vem a palavra que vai ser confessada, crie, por isso falei, e a minha boca se encheu de uma esperança, falar a promessa, trazer a palavra à tona. A palavra grega que define confessar é homologia. Homologia fala de repetição de palavra, repetir. Homologia, repetição dessas palavras. Precisamos ter esse hábito, irmãos, todos os dias.
Verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as minhas enfermidades, e as minhas dores Ele levou sobre si, e pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado, e viverei longos e longos dias cheios de saúde. Trazer, repetir, eu creio nessa promessa. Nenhum mal me sucederá, praga alguma chegará na minha casa, porque Ele dá ordem aos seus anjos ao meu respeito, para me guardar e me livrar em todos os meus caminhos. 1000 podem cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Trazer isso como hábito de volta para a nossa vida. Por isso, não fale o que você vê, não fale o que você ouve, não fale o que os outros contam, comentam, não fale o que você sente, fale a palavra. Diante de uma situação, fale a promessa, dê esperança para aquela situação, fale uma palavra. Com Ele eu salto muralhas, com Ele eu passo por isto, e eu não temerei. Fale uma palavra. Amém, irmãos? É isso que eu queria hoje, trazer o seu coração de volta, e eu vou fechar agora essa palavra. O que fazer para nunca perder isso, nunca deixar de acreditar na promessa? Primeiro, guardar a palavra em seu coração. Como pastor de igreja, né? Eu trabalho na igreja, segunda a domingo na igreja, e a gente sai do culto aqui domingo feliz, né? Os falatórios, os comentários, e as pessoas se cumprimentando, e saudades. E aí quando todos vão embora na segunda-feira, eu venho à igreja, tem a pessoa que trabalha aqui também na Carisma, e você encontra Bíblias na igreja. Alguns rapidamente já mandam mensagem, já ligam: olha, puxa, eu saí ontem tão animado lá que eu larguei minha Bíblia lá, por favor, guarde para mim. Outros nunca mais lembram, nunca mais. Hoje eu queria falar algo a você. Guardar a Bíblia no coração, guardar a palavra no coração, encher o coração, decoração, encher o coração de palavras, trazer a esperança para o coração. Deuteronômio 6, 6-9. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando, e não deixe de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa. Quando se deitarem, quando se levantarem, amarrem essas leis nos braços e na testa, para não as esquecerem, e as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Parece exagero, né? Eu sei, você vai falar: que isso? Assim não dá, pastor. Então, mas olha, Deus falou, faz isso. Guarda no coração. Como? Mas que jeito, irmão? Decora, escreve, tira aquela conta de água, de luz, de IPTU, de Casa Bahia, de carnê, da geladeira, tira lá o imã lá, e põe uma palavra, põe um texto, põe lá, e vai lendo, irmãos, enchendo o coração. Guardar palavra. Eu sei, você fala: pastor, isso aqui é um exagero, mas deixa eu falar para você, quem praticou isso chegou até o fim. Quem guardou, meu irmão, quem não guardou, o pastor Vanderlei falou, meu irmão, para com isso. Mas quem guardou assim diz o Senhor, é outra coisa. Quem guardou assim diz Isaías 53, versículo 4 e 5. Assim diz o Salmo 91, assim diz o Salmo 23, assim diz o Salmo 18, assim diz o Salmo de número 4. E aí você guardou, decorou aquilo, está no seu coração, ninguém arranca.
nem as lutas, nada vai arrancar. Em meio a situações tão adversas, essa palavra vai transbordar seu coração. Guarde, quem fez isso? E ele diz, andando, deitando, escreve na testa, nos braços, coloque em lugares para você lembrar. Quem fez isso? Chegou até o fim. Tinha Bíblia, tinha palavra. 2, esperar pela palavra, esperar por ela. Você entende, irmãos, que eu falei aqui que meu coração se encheu de alegria, porque muitas pessoas hoje ouvem tantas estratégias humanas, tantos segredos. Talvez você mesmo entrou hoje esperando eu vir aqui falar de uma sabedoria, de um conhecimento, de alguma coisa tal, e eu vim pregar a Bíblia. Porque você precisa aprender a esperar o que está lá, foi registrado, foi guardado, e ela é proveitosa, ela é eficaz. Esperar essa palavra, Deus falou, Ele vai cumprir. Quando a palavra, você ouviu a palavra, e você permitiu que ela não ficasse aqui na sua razão, ou ela entrasse por um ouvido e saísse por outro, mas ela entrasse e ela caísse no seu coração, e caindo no coração, ela começa a produzir raiz. Quando ela cai no coração, a palavra, você permite que essa palavra entre no seu coração, ela é ativada, ela está em andamento na sua vida. Olha, eu gastaria horas aqui falando sobre isso. Quando a palavra ela é ouvida, você deu crédito, você ouviu, quem tem ouvidos ouça, você ouviu, e você permitiu agora ela cair no seu coração e começar a ter raiz. Ela vai começar a produzir, ela vai começar a dar frutos, essa palavra na sua vida. Uma vez, eu tive uma infecção muito forte de garganta, e febre alta, e um médico me socorreu e me passou um antibiótico, e eu tomei o antibiótico e não aconteceu nada. E eu me lembro que eu liguei para ele, e eu falei, olha, eu tomei o antibiótico, mas eu estou com febre e a garganta continua. E ele falou assim, que horas você tomou o antibiótico? Eu falei, tomei a tal hora. Ele falou, Vanderlei, leva no mínimo 8 horas para começar a ter o efeito. Espere pela palavra, espere a palavra ter efeito. Fique firme, persevere, não se afaste, não recue. Deus falou, Ele vai cumprir. Você podia dizer um amém, hein? Olha, Salmo 119, 147. Antes do nascer do sol, eu clamo pedindo ajuda, pois a minha esperança está na tua promessa. Logo pela manhã, logo bem cedo, o salmista diz, pela manhã, o Senhor ouve a minha voz. Pela manhã, logo cedo, eu clamo a Ele. E aí, sabe o que eu faço durante o meu dia? Eu espero, porque essa palavra vai se cumprir. Eu verei o livramento, eu verei a provisão, eu verei o milagre, porque a palavra é fiel. Espere. E por último, tema de hoje, eu creio na promessa. Eu creio, irmãos, há um horizonte, há uma esperança, eu creio. Terceiro, acredite na palavra. Acredite na promessa. Quando disseram para ele, olha, não acredite mais, sua filha morreu. Olha, não perca mais tempo de acreditar em alguma coisa, porque sua filha morreu. Jesus falou para ele, continue crendo. Continue crendo.
Ele fala para Jesus: eu creio, mas me ajuda, eu quero crer. Está difícil para mim crer. Eu vim num desespero buscar o Senhor. Eu vim num desespero, eu deixei ela quase morrendo em casa. E agora, nós não chegamos lá e já veio a notícia que ela faleceu. E o Senhor viu o que eles falaram? Eles falaram: não adianta mais. E o Senhor diz para eu continuar crendo. Eu creio, me ajuda. É isso que eu estou terminando essa mensagem de hoje. Acredite. Eu ia colocar o tema no estudo de hoje, na palavra de hoje: eu voltei a acreditar. Era esse o tema que eu ia pôr, mas a alegria do princípio bíblico, da palavra, de voltar às Escrituras, a palavra promessa tomou meu coração. Eu creio na promessa. Acredite na palavra. Lucas 5, 4 a 6, quando acabou de falar, disse a Simão, eu estou lendo numa tradução Almeida, que diz assim: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão. Olha, gente, como é que é difícil. Como é que é difícil acreditar, porque eu já vi de tudo, eu já tentei de tudo, eu já fiz. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, nada, deu errado para nós. Aí ele diz: mas sob a tua palavra lançarei as redes. Aí diz a Bíblia: isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Pedro deixou bem claro para todos, e para ele mesmo: está difícil para mim acreditar, porque eu estou vivendo um momento que não está dando nada certo. Ele falou: eu virei à noite, não deu nada. Talvez ele tenha dito: hoje é uma daquelas noites, daqueles dias que o mar não está para peixe. Os peixes hoje estão escondidos. Hoje não é um dia para pescar. Mas ele fala algo, irmãos, é aqui que eu creio numa promessa. Ele fala: mas sob a tua palavra. Não tem a ver com o que geralmente não tem a ver como às vezes acontece, tem a ver porque o Senhor falou, e eu acredito. Porque o Senhor não é como os outros que já vieram, o Senhor não é como os outros que já falaram e eu me decepcionei. O Senhor é fiel, e quando o Senhor fala, acontece. Então eu acredito na sua palavra, eu vou lançar. E quando Ele lança, e eu anotei algo aqui, a partir desse momento, preste muita atenção aqui, não foi mais pescaria. Não tem nada a ver mais com pescaria. Esquece pescaria. Foi um milagre. Não tem como você falar assim: nós pescamos. Não, nós não pescamos nada. Não tem nada a ver com pescar. Tem tudo a ver com a palavra. Foi um milagre. Para você ter ideia do milagre que nós vivemos, nosso barco quase virou. As redes começaram a arrebentar, e nós chamamos outros barcos, encheram os outros barcos. Não foi pescaria, foi milagre. A palavra produz milagres. Eu creio na promessa. E você?